Olá, mulher linda, sábia e que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro de Sheila Walsh, A Vida é Dura, mas Deus é Fiel. Esta leitura foi autorizada pela editora Thomas Nelson. Para a aquisição, entre em contato pelo site da editora. Leitura 28, quando todo o céu se cala. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Oro por mulheres que precisam receber cura, restauração em seu corpo físico e em seu espírito, para que sejam profundamente constrangidas pelo teu amor e saibam, Senhor, que a despeito de qualquer circunstância, o Senhor é um Deus fiel. Eu oro em nome de Jesus, amém. Ela era cega e agora consegue ver. Aos 18 anos, a visão de Marilyn Ford começou a falhar. Rapidamente, ela perdeu toda a visão central e não pôde mais ler, escrever, reconhecer as pessoas ou dirigir um carro. Tudo o que lhe restou foi um pouco de visão periférica que lhe permitia perceber luz e grandes objetos próximos. Ela foi examinada em uma clínica e o diagnóstico revelou que ela sofria de uma degeneração macular que destruíra a retina em ambos os olhos. Os médicos disseram que sentiam muito, mas não haviam nada que pudessem fazer. Ela continuaria cega pelo resto de sua vida. Cristã, fervorosa, desde os 9 anos, Marilyn havia começado a orar por um marido cristão desde os 12 anos. Ela sabia que Deus queria usá-la em algum tipo de ministério e tinha certeza de que deveria se casar com um pastor. Marilyn foi para a faculdade, mas não para uma escola especializada em deficientes visuais. Ela completou seus estudos e se formou ouvindo gravações das aulas, fazendo exames orais e investiu inúmeras horas para obter notas excelentes. Na faculdade, ela encontrou o homem que se tornaria seu marido. Eles casaram e tiveram uma filha. A essa altura, o último restinho de visão havia desaparecido e ela vivia em uma escuridão completa. Durante todo o seu sofrimento, Marilyn manteve seus olhos interiores voltados para Jesus, sabendo que precisava continuar com sua vida. Ela disse: se você tiver que passar pelo vale, por tribulações, aceite-o como algo vindo do Senhor. Eu não precisava gostar da minha cegueira, mas precisava aprender a aceitá-la. Eu sabia que o Senhor tinha um propósito para ela, e eu orava: Deus amado, se eu tiver que ser cega, que não seja em vão. Apesar de aceitar tudo o que acontece, ela pediu a Deus muitas vezes que lhe devolvesse a visão. Sempre que ela e seu marido oravam, eles se lembravam do apóstolo Paulo. Ele sofria de algum problema físico. Alguns dizem que se tratava de sua visão. E ele orava para que o Senhor o libertasse dessa aflição. Mas sempre que orava, o Senhor parecia estar dizendo: minha graça lhe basta. E sempre que Marilyn e seu marido oravam, o Senhor parecia estar dizendo: não, Marilyn, eu tenho um propósito para a sua cegueira. Eu posso ver, título. Marilyn e seu marido sabiam que o Senhor podia curar. Continuavam confiando, acreditando e perseverando. Certa noite, após voltarem da igreja onde Marilyn liderava o coral, eles se ajoelharam e oraram mais uma vez. Seu marido clamou a Deus pedindo que ele curasse os olhos de Marilyn. De repente, inexplicável e milagrosamente, Marilyn conseguiu ver perfeitamente e ela gritou: eu posso ver, eu posso ver. Seu marido disse incrédulo: como assim você pode ver? Você está dizendo que está conseguindo reconhecer algumas sombras? Não, eu consigo ver seu rosto, consigo ver você, consigo ver tudo. Pela primeira vez, viu o rosto do homem com quem havia casado. Pela primeira vez, conseguiu ver sua querida filhinha. Foi um milagre total e maravilhoso.
3 dias depois, Marilyn foi falar com seu oftalmologista. Ela entrou no consultório como qualquer pessoa com visão normal e facilmente leu as letras na parede. O médico então analisou a fundo seus olhos com todo tipo de instrumento. Por fim, ele se reclinou e disse: Marilyn, você entrou aqui e reconheceu todas as letras. É evidente que você consegue enxergar, mas em termos médicos, seus olhos continuam cegos. Quando vejo seus olhos, tudo que consigo ver é um tecido cicatrizado e negro, em vez de um tecido liso e rosado. Não há explicação médica para o fato de você conseguir enxergar com estes olhos. No início, Marilyn ficou um pouco decepcionada porque acreditava que Deus a havia curado completamente. Mas então, ela percebeu que a restauração de sua visão representava um milagre ainda maior. Ela compartilhou sua história com milhares de pessoas no mundo inteiro, fortalecendo a fé de muitos cristãos e levando muitas pessoas para o reino. Já se passaram quase 10 anos desde o milagre, e ela continua a agradecer a Deus diariamente pelo fato de seus olhos cegos conseguirem ver. O testemunho de Marilyn Ford fortaleceu a minha própria fé. Creio de todo o coração que Deus pode fazer milagres, mas jamais havia visto um como o de Marilyn. Oro e peço por uma fé maior para acreditar naquilo que Deus pode fazer, mas agradeço a Deus também pelos muitos outros cristãos que vêm sendo exemplos de fé e compromisso, apesar de não terem sido curados. Sempre que Deus parece se calar, nós nos vemos em um ponto de virada crítico. Podemos ceder à dúvida, à frustração, à raiva, à depressão e ao desespero, porque não conseguimos suportar o fardo, ou podemos nos agarrar à fé, assim como fez Jesus no jardim do Getsêmani, quando teve que suportar a zombaria, as tonturas, as torturas, a crucificação e, acima de tudo, o momento em que Deus abandonou seu filho. Em 1990, Rebecca Malin Pippert foi convidada no programa De Coração para Coração e ela compartilhou muitas experiências úteis de seu livro A Esperança Tem Suas Razões. Sugiro que você adquira um exemplar, pois o livro contém conselhos excelentes sobre o que fazer quando Deus aparenta ter se calado. As palavras de Rebecca o expressam tão bem para Debbie, Reid, Marilyn e todos nós. As cicatrizes da ressurreição de Jesus também nos preparam para o fato de que também pode haver dor em nossas vidas. Pode haver um tempo em que nada fará sentido e em que o caos e o mal parecem ser os vencedores do dia. Pode vir um tempo em que nos sentimos sem esperança e confusos quando não vemos nenhuma luz. Nesses momentos, a lição das cicatrizes de Jesus nos dizem que devemos perseverar, ser pacientes e confiar em Deus, mesmo quando não conseguimos encontrar nenhum motivo para fazê-lo. A vida é dura, mas Deus é fiel. Uau! Glória a Deus! Deus, Ele é fiel. A despeito de qualquer tribulação, qualquer prova que possamos passar. Hoje é dia 30 de outubro do ano de 2020 e eu gostaria de compartilhar com vocês que há alguns meses nós fazemos as gravações diariamente da leitura dos livros e há alguns meses eu não tenho rendido da mesma forma. Não sei se vocês chegaram a perceber a mudança da voz, a entonação, mas o fato é que eu me sinto muito cansada quando faço a leitura e algumas vezes sinto um certo desconforto na garganta. Então, no dia de ontem, dia 29 de outubro de 2020, eu procurei um especialista. E esse especialista me disse que eu tenho vários micronódulos nas minhas pregas vocais. Acredito que é assim que fala. E então eu entendi, falei para ele o que eu fazia. Além de fazer a leitura dos livros, eu falo muito no dia a dia, no meu trabalho. E não só por ser mulher, mas também pelo meu temperamento ser sanguíneo, eu sou uma pessoa que ama conversar, ama falar.
e fala pelos cotovelos, literalmente. Então, no dia de ontem, esse médico pediu para mim para que eu seguisse com algumas medidas que eu já tenho tomado, que é me resguardar e buscar fazer uma única leitura, no máximo 2 por dia, para não cansar demais a voz. E também me recomendou fazer algumas sessões com fonoaudióloga. Então eu estou compartilhando com vocês que se em algum momento eu falhar aqui na leitura dos livros, não é porque eu quero. Quem me acompanha já há algum tempo nas leituras sabe o quanto isso é uma paixão, o quanto isso é feito de todo o meu coração. Para quem não sabe, isso realmente não tem nenhum fim lucrativo. Eu simplesmente leio porque eu sei que em algum lugar, ou em vários lugares deste mundo, deste nosso país, tem uma mulher sedenta que precisa ouvir uma palavra como essa de hoje, que Deus ele é fiel, que Deus opera milagres, que Deus faz maravilhas. Então, o meu propósito é continuar fazendo essas leituras enquanto o Senhor me abençoa, enquanto as editoras nos liberam leituras para serem feitas. Eu sou uma pessoa muito comum, assim como eu acredito que muitas de vocês são. Mas o meu coração está voltado para agradar a Deus e poder levar a palavra dele através da leitura e através da minha vida. Então eu gostaria de, no dia de hoje, pedir a você, interceda pela vida da Eliane. A Eliane precisa de uma cura e eu creio nessa cura. Eu creio que é o propósito de Deus trazer restauração para minha voz, porque eu creio que a minha voz alcança corações que precisam ouvir a palavra de Deus. Deus pode levantar qualquer pessoa para falar do seu evangelho, e nós sabemos que existem muitas mulheres que falam de Jesus, mas eu também sei que Deus colocou algo especial dentro do meu coração, uma porção dentro da minha vida, e é desejo do meu coração repartir essa porção aonde a minha voz chegar. O Senhor, quando eu era adolescente, me disse que eu iria às nações. E hoje eu entendo essa palavra, porque a minha voz chega a lugares que os meus pés talvez jamais chegarão. Então eu peço que vocês intercedam pela minha vida, para que o sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, que trouxe libertação, que trouxe perdão de pecados, mas também trouxe redenção e cura, possa passar pelas minhas cordas vocais e que eu possa ser completamente curada e que a porção do Senhor esteja sobre a minha vida e esteja sobre a vida de cada uma de vocês, não somente através daquelas que intercederem pela minha vida, mas de todas que estão ouvindo esses áudios. Que o Senhor te abençoe, te guarde e que te faça resplandecer. Um grande beijo. Deus te abençoe e meu muito obrigada. Até a nossa próxima leitura.